Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia e hoje é dia do capítulo 50 de Gênesis, que é o último capítulo do livro. Gente, eu tô tão feliz de ter feito, de ter cumprido um pedacinho assim do meu propósito, porque foi um pedacinho sim, mas eu aprendi tanto, tanto, e tenho certeza que a gente vai aprender muito mais. Então vamos concluir esse capítulo. Esse capítulo fala sobre o sepultamento de Jacó e a morte de José. E vamos lá que eu vou contar ele agora para vocês. O capítulo ele começa falando assim: quando Jacó morreu, José se inclinou sobre o corpo do pai, chorou muito e o beijou. Depois, o José mandou os médicos que trabalhavam para ele embalsamarem o corpo do Jacó. E eles obedeceram e fizeram isso. O processo de embalsamento demorou 40 dias, que isso era costume lá no Egito. Depois disso, os egípcios choraram a morte do Jacó durante 70 dias. Naquela época, lá no Egito, o embalsamento era um ritual importante para preservar o corpo. E esse luto, gente, de 70 dias era um símbolo assim, de respeito pela pessoa que morreu. Como foi o Jacó que morreu, né? José era muito importante, Jacó era o pai dele. Então, por isso, teve esse luto de 70 dias. Quando terminou o tempo de luto, o José foi falar com os oficiais lá do faraó. E ele pediu assim: por favor, falem com o faraó por mim. Digam que antes de morrer, meu pai me fez prometer que eu o sepultaria no túmulo que ele preparou lá na terra de Canaã. Agora peço permissão para eu cumprir a minha promessa. E o faraó respondeu: pode ir, cumpre a promessa que você fez ao seu pai. Então assim o José foi sepultar seu pai. Com ele foram todos os oficiais do faraó, que eram os líderes importantes lá do Egito. Também foram todos da família do José, os irmãos dele e todo o restante da família lá da casa do Jacó. Só ficaram lá no Egito as crianças, o rebanho e o gado. Carros de guerra e cavaleiros também foram com eles. Era uma caravana muito grande. Todo funeral que tinha esses oficiais, esses carros de guerra, esses cavaleiros, gente, isso mostrava para quem via coisas gigantescas assim, surpreendente, que a pessoa que morreu é assim, importantíssima. Quando chegaram num lugar lá chamado Atad, que é ao leste do Rio Jordão, fizeram ali uma grande cerimônia de luto. O José chorou muito e lamentou a morte do seu pai durante 7 dias. 7 dias mais, hein? Os moradores daquela região, que eram os cananeus, eles viram aquela cerimônia e falaram assim: esse luto é muito intenso para os egípcios. Por isso, nesse lugar, eles deram o nome de Abel Misraim, que significa pranto dos egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram exatamente o que ele havia pedido. Levaram o corpo dele lá para Canaã e sepultaram ele lá naquela caverna chamada Maquipela, que é perto de Manré. Esse era o túmulo lá que o Abraão tinha comprado do Efron, o Eteu, que ia servir para sepultar a família, né? Que primeiramente ele sepultou a Sara. Depois do sepultamento, José voltou lá para o Egito com seus irmãos e todo mundo que tinha acompanhado ele. Então, como o pai desse tinha morrido, os irmãos pensaram assim do José e falaram uns com os outros: agora que o nosso pai se foi, será que José vai se vingar de nós por todo o mal que fizemos a ele? Olha para vocês verem a mente desses irmãos, né, gente? Tanto que a mente deles era nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Eles não conheciam o irmão que tinha mesmo. Então, continuando. Por isso mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, nosso pai mandou dizer: peçam a José que perdoem a terrível maldade que vocês fizeram com ele. Por favor, agora perdoem a nossa culpa. Quando José recebeu essa mensagem, ele chorou. Tá vendo, gente? Assim, o coração do José. Tá vendo que a gente imagina uma coisa sem... A gente não enxerga a pessoa, né? Continuando. Então, os próprios irmãos foram até José, se ajoelharam e disseram: estamos aqui como seus servos. E o José respondeu: não tenham medo. Eu lá, por acaso, estou no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem,
para salvar a vida de muita gente, como está acontecendo hoje. Esse, gente, é um dos versículos mais importantes da Bíblia. O José aqui, ele está respondendo de novo o que ele falou para os irmãos quando os irmãos chegaram lá no Egito. Porque aqui, se a gente parar para olhar nas entrelinhas, está falando assim. O José está mostrando aqui, gente, que quando uma pessoa faz o mal para a gente, Deus pode usar essa realização desse mal para algo bom. E o José, gente, ele reconhece que o sofrimento dele serviu para salvar muitas vidas, inclusive as dos irmãos, né? E o José continuou: por isso, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, o José tranquilizou eles e falou com eles com carinho. E o José continuou morando lá no Egito, junto com toda a família do seu pai. E ele viveu até 110 anos. José viveu o suficiente para ver 3 gerações de descendentes do seu filho Efraim. Também viu os filhos de Maquir, que é o filho do Manassés, e os acolheu como se fossem os seus próprios filhos. Antes de morrer, o José falou assim para os seus irmãos: estou prestes a morrer, mas Deus certamente vai vir ajudar vocês e os levará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então, gente, mesmo o José morrendo, ele reafirmou que Deus ia tirar todos lá do Egito e levar de volta para a terra que era do Abraão, do Isaque e Jacó, que é lá em Canaã, né? Que eles falam assim que é a terra prometida, né? Continuando. José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vier ajudar vocês, levem os meus ossos daqui. Isso, gente, para vocês verem a fé desse José, hein? Que nem imaginava quanto tempo ia demorar isso, né? Mas você tá vendo o coração do José? Como Jacó pediu ele e fez ele prometer e ele cumpriu, ele também fez a mesma coisa, né? Fez os filhos lá de Israel jurar, aí ele sentia a paz no coração que ia obedecer e cumprir, né? E eu não sei, gente, porque assim, as histórias da Bíblia eu vi muito pouco. Então eu não sei, e espero que eles cumpram, né? Do modo, né? É o mínimo que eles podem fazer pelo José, né? Continuando então, eu tô já aqui no versículo 26. José morreu com 110 anos. O corpo dele foi embalsamado e colocado num caixão lá no Egito. E então termina o livro de Gênesis. Gente, olha o tanto de coisa que a gente viu nesse livro, né? Tanta história assim que eu não esqueço, nunca mais. E sabe por quê que eu não esqueço? Porque eu prestei atenção, eu li e depois pesquisei e ficou muito claro. E agora, gente, eu vou falar um resumo de cada capítulo, mas assim, uma frase de cada capítulo. Porque cada um tá aqui, né, gente, no canal, graças a Deus, do 1 ao 50. E eu vou relembrar vocês cada capítulo. Então vamos lá. O capítulo número 1, Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º dia. O capítulo 2, criação do homem e da mulher, né, que é Adão e Eva, e o jardim do Éden. O capítulo 3, Adão e Eva desobedecem a Deus e entra o pecado no mundo. O capítulo 4, que é Caim mata Abel e o nascimento de Sete. Capítulo 5, a genealogia de Adão até lá em Noé. O capítulo 6, corrupção da humanidade, Deus decide destruir a terra e o Noé encontra graça. O capítulo 7, o dilúvio cobre toda a terra e a família de Noé e o Noé são salvos. No capítulo 8, as águas baixam, o Noé sai da arca e Deus promete que nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio. Capítulo 9, Deus faz aliança com Noé e surgem as nações. Capítulo 10, genealogia dos filhos de Noé e origem dos povos. Capítulo 11, Torre de Babel. Deus confunde as línguas e surge as nações. E começa a genealogia de Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação. No capítulo 13, Abraão e Ló se separam. E Deus renova a promessa que fez a Abraão. No capítulo 14, o Abraão resgata o Ló. E Melquisedeque abençoa Abraão. Gente, tá vindo tudo na minha mente assim, ó, os vídeos que eu gravei. No capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão e confirma a aliança. No capítulo 16, a Agar gera o Ismael, que é o filho do Abraão. No capítulo 17, Deus estabelece a circuncisão, né, que era como um sinal de aliança, e muda o nome, né, de Abrão para Abraão. No capítulo 18,
3 visitantes anunciam, né, o nascimento de Isaac e Deus revela a destruição de Sodoma. No capítulo 19, destruição de Sodoma e Gomorra e o Ló é salvo. No capítulo 20 é sobre Abraão e Sara lá em Gerar. E Deus protege a Sara. No capítulo 21 é o nascimento do Isaac e o Ismael e a Agar é mandado embora. No capítulo 22, o Abraão é testado, né, que ele quase sacrifica o Isaac, mas aí Deus freia ele e provê um carneiro. No capítulo 23, a Sara morre, né, e o Abraão compra o campo lá, né, para sepultar a Sara. No capítulo 24, a Rebeca casa com Isaac. No capítulo 25, o Abraão morre e nasce o Esaú e o Jacó. No 26, o Isaac repete os erros do pai, que eu fiquei revoltada no vídeo, vocês lembram? E Deus renova a promessa. No capítulo 27, o Jacó engana, né, o Esaú e o Isaac e recebe a bênção, né, no lugar do Esaú. No capítulo 28, o Jacó sonha com aquela escada lá para o céu e Deus confirma a promessa. No capítulo 29, o Jacó casa com a Lia, depois com a Raquel, e começa a ter filhos. No capítulo 30, nasce o José e o Jacó fica rico. No 31, o Jacó foge do sogro lá do Labão. No capítulo 32, é o capítulo que o Jacó luta com aquele anjo e recebe o nome de Israel. No capítulo 33, o Jacó e o Esaú se reconciliam. No capítulo 34, a Diná é violentada e os irmãos dela vingam ela lá, né? No capítulo 35, Deus renova a promessa com Jacó. E também é a morte da Raquel e do Isaac. No capítulo 36, é a descendência do Esaú. No capítulo 37, José é vendido pelos irmãos e é levado ao Egito. No 38, é a história lá do Judá e Tamar, que essa história é muito boa. No capítulo 39, é o José lá sendo tentado pela esposa do Potifar, aquela safada, e é preso injustamente, né? Nossa, que raiva que eu tenho dessa mulher. No capítulo 40, o José interpreta o sonho daqueles dois lá na prisão, né? No capítulo 41, o José interpreta o sonho do faraó e se torna governador do Egito. No capítulo 42, os irmãos de José vão lá para o Egito para comprar alimento, né? No 43, eles voltam ao Egito com Benjamim. No capítulo 44, José testa os irmãos com aquela taça, sabe? Aquela taça de prata, né? No 45, José revela sua identidade e perdoa os irmãos. No capítulo 46, o Jacó vai com a família inteira lá para o Egito. No 47, o Jacó estabelece lá no Egito com a família. No 48, Jacó abençoa os filhos do José, que é muito legal também. No 49, o Jacó abençoa os seus filhos e morre. No 50, o José enterra o Jacó e vive lá no Egito até a sua morte. E esse é o livro de Gênesis. E eu fico muito feliz por ter concluído. Vou me preparar para gravar agora o Êxodo. Eu acho que eu vou gravar de dentro da minha casa. Porque, gente, vocês não têm noção o tanto que foi difícil gravar dentro do carro. Vocês não têm noção do barulho. Luz, vocês podem ver. Não causa a iluminação. Nossa. Mas, assim, tô tão feliz. Aprendizado, gente. É tudo. Gente, eu assim, não tenho palavras. Então, muito obrigada. Do fundo do coração, um grande abraço a todos. Eu espero vocês lá no Êxodo agora. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.